Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste sábado. Hoje conversaremos com Hernani Stevens, ele que é gerente da loja Solar, a filial aqui de Teutônia. Ele vai contar um pouquinho toda a sua trajetória dentro e fora da Solar também, como foi que começou no ramo de vendas, vai contar toda a sua história, toda a sua trajetória pra gente na manhã de hoje. Não esquecendo que o nosso programa Espaço Empreender é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem diferença aqui na nossa região. Bom dia, Hernani, tudo bem? Bom dia, é uma satisfação conversar contigo e todos os ouvintes da Tirol. Hernani, pra gente começar então o nosso bate-papo dessa manhã, conta pra gente de onde você é natural. Muito bem, eu nasci em Fazenda Loma, no município de Roca-Sales, bem próximo aqui, né, onde eu morei até os meus 19 anos, né, trabalhando junto com os pais, né, e depois não era bem que eu queria lá no interior, né, daí a gente, na época, né, muitos anos atrás, daí então eu saí de casa para continuar a estudar e também já procurar um outro tipo de trabalho. Daí fui para Lajeado, cidade grande na época, né? Porque para quem sei lá, do interior, ainda é. É verdade. Mas Hernani, e os teus pais, comentaste que estava lá trabalhando, era na área da agricultura? Isso, que eles sim, trabalhavam? Sim. Na agricultura. Tinha uma propriedade? Qual era a área que eles... Era grãos, era animais? O que eles faziam? Sabe que lá no interior assim é bem mesclado, né? Mas ele tinha, no meu tempo que eu estava lá, com a criação de frangos, que ele trabalhava bastante, e plantação de soja e gado leiteiro, né? Esses eram os principais, né, focos. Então, a gente sabe que no interior, assim, quando tem as propriedades, é um trabalho super familiar. Então, começou a vida profissional lá já na agricultura. É verdade, né? Desde pequeno, então, auxiliando, né? Eu tenho mais um irmão, ele é 10 anos mais novo, né? Então, na minha idade, até os 19, ele era pequeno ainda, então eu que mais ajudava os dois em casa. E os estudos, Hernani? Começou a escola lá no interior mesmo? Isso, daí lá em Fazenda Loma mesmo, numa escola municipal, né? Depois, daí na época era o ginasial, daí eu fiz lá em Roca-Sales, né? E depois continuei, daí o segundo grau em Lajeado, então lá já dentro do curso da área de administração de empresa, né? Mais ou menos o foco que eu queria seguir. Conciliou então ali como dizia antigamente, o segundo grau com uma formação já. Isso, porque daí como saí de casa, né? Tinha despesa de moradia, né? Então era trabalho, estudo, né? Tinha que integrar, né? Tinha que fazer esse conjunto de coisas. Então só se ia para casa fim de semana, né? Então essa era a forma que se vivia, né? Estudava e trabalhava, né? Saiu de casa, então foi para Lajeado e mesmo com os estudos já começou a trabalhar ali. Isso, exato. Então o meu primeiro emprego lá foi na Olvebra, na antiga Olvebra, né? Porque foi um período de safra que eles recebem muita soja, né? Então eu trabalhava junto com o pessoal da balança, que recebia as cargas, né? Então foi, acho que uns 4 meses, né? E depois daí eu consegui junto com a Minuano, que é a avícola Minuano, então meu pai criava para eles, né? Então isso me facilitou, né? Daí eu trabalhei com eles em torno de 4 anos e meio, mais ou menos. Aí eu trabalhava no escritório lá em Moinhos, no bairro Moinhos, onde é que era o abatedouro, né? Sim. Qual era a tua função lá? Lá no início na parte do controle de CM e depois nos últimos 2 anos era no caixa do frigorífico, né? Administrava toda a parte de faturamento, pagamentos. Quanto tempo ficou lá pela Minuano? Também uns 4 anos. 4 anos? Isso foi mais ou menos em que período, Hernani, para contar pra gente? Foi em qual ano? Isso de lá por 75 a 79, 80, naquele período, Aí depois, então, como a gente na época dividia uma pensão, né, alugava uma casa, no nosso caso era um apartamento lá no centro, dividia com 4, 5 amigos, cada um estudava e trabalhava em outros pontos, e tinha um deles que trabalhava no comércio, né, e vinha, pai, vem trabalhar com nós, tem vaga, né, o serviço assim, né, e acabou me contaminando, né, para ir pro ramo do varejo, do comércio, né, então acabei partindo para isso e nunca mais saí desse ramo daí. Que loja foi então que começou, né, nessa área? Nessa área, então foi na época na loja Graziotin. Né? Graziotin. Graziotin Lajeado. Aí fiquei também uns 3, 4 anos com eles, né? Aí depois acabei indo para uma outra empresa, talvez os mais antigos lembram a JH Santos, né? Era uma rede gaúcha, né? Na época tinha 90 filiais, e com eles eu trabalhei 15 anos.
né? 15 anos, né? Até depois ela acabar sendo extinta, né? Então, fiquei até o final, né? Fiquei com eles. E essa JH Santos era uma loja do quê? O que era vendido? Isso, móveis e eletrodomésticos, né? Móveis e essa linha tradicional, assim. Na época, nós tínhamos 3 empresas aqui no Sul, vamos dizer, no Rio Grande do Sul, naquela época, era a JH Santos, a Incosul, que era também uma empresa similar, as duas com a matriz em Porto Alegre, e aí já começava a aparecer as lojas Colombo, né? Nesse final, né? Que aí ela do interior gaúcho. Então, eram as 3 maiores redes de lojas que tinha aqui, né? Bacana, mas a gente não comentou agora, tu contou pra gente toda essa mudança, né, certo. De novos ares. Isso. Que você conheceu por ali. Como foi essa mudança de partir, então, de um ramo que você já tinha conhecimento, começou lá na área da agricultura com os seus pais, depois trabalhou ali na Minuano, já era uma área que já conhecia, né, pela criação de frangos que tinha em casa. Como foi mudar dessa área e partir, então, para vendas, para varejo? Talvez era o tino comercial, né, vamos dizer assim, que talvez me atraiu, né, e como na época o guri novo, né, então disposto a aventuras, conhecer novos caminhos, né, então não sei porquê exatamente, mas acabou me contaminando para ir trabalhar com eles, né, e talvez por gostar do ramo, assim, trabalhar com pessoas, né, uma coisa que eu faço a vida toda, né, enquanto que lá, por exemplo, no escritório, era um escritório fechado, 4 paredes, 2, 3 colegas, e o mundo era esse, né, e só inúmeros, né, e então isso aí me contaminou, né, então ele todo dia em casa, né, no nosso apartamento, nas horinhas de folga, comentava, funciona assim, é isso, é aquilo, né, então, né, acabou me conquistando, né, e realmente, né, um ramo, né, não me arrependo, né, muito gostoso trabalhar com pessoas, e uma coisa que até hoje me deixa muito feliz, eu vejo assim, as famílias eles fazem uma economia, um preparo, meses, né, para comprar um produto, às vezes de uma compra maior, ou construir uma casa, uma reforma, e quando a gente consegue ajudar a concretizar esse sonho, né, de conseguir um parcelamento, os produtos certos, né, então parece que a gente vibra junto com essa família, né, dessa conquista, né, isso não tem preço, né, é uma coisa assim que... É verdade. É que depois da casa da gente, o que entra são os nossos móveis, aquele aconchego, para criar a nossa cara dentro da nossa casa, claro, né? Exatamente, né, e quando a gente pode contribuir, né, eu sempre digo para a minha equipe, né, a responsabilidade é muito grande, que a gente ajuda a definir algumas coisas na casa, as pessoas, né, o tipo do móvel, né, sempre peço para a equipe, assim, pesquisar ao máximo para vamos dizer assim, oferecer o produto certo, né, para aquele ambiente, né, para ser realmente que a pessoa fique satisfeita, né, que o cliente fique satisfeito. A importância com o cliente, muito legal, Hernani. E então, para a gente continuar a nossa história por aqui, daí trabalhou na JH Santos. Isso. Depois dali foi para onde? Daí então nesses 15 anos, daí eu fui trabalhar em Frederico Westphalen, morei 2, 3 anos, aí fui também para Santa Maria, fui para São Borja, que na época tinha muitas, assim, a transferência já no cargo gerencial, né, já gerenciando loja. E depois, por último, foram 9 anos em Santana do Livramento, lá na fronteira, né? Um mundo bem diferente, cultura diferente, até meus 2 meninos, praticamente a idade infantil deles foi mais lá na fronteira, eles até falavam o espanhol fluentemente, né? Porque conviviam, né, com as crianças lá, né? Então, e aí, quando eu morava lá, daí acabou sendo extinta a empresa, acabou sendo vendida, né? E aí depois fui trabalhar numa empresa de Curitiba, né, que tinha filiais aqui no sul, de Isapel, né, era uma rede de lojas também que tinha em 4 estados, né, e lá daí eu já ingressei para trabalhar na parte da supervisão de lojas, né, aquele trabalho regionalizado que é feito, né, de acompanhamento às lojas, né, então pela experiência que tinha, então trabalhei com eles também uns 3 anos, 3 anos em Curitiba. A matriz lá, mas trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhando, tá certo. Que daí a gente fazia a visita às lojas nas cidades que tinha, né? Era uma empresa que tinha cidades assim, lojas em cidades grandes, tipo Santa Maria, Porto Alegre, Rio Grande, Passo Fundo. Os grandes polos, né, do nosso estado. Bacana, Hernani. E como foi, então, essa mudança também? A gente começa muitas vezes trabalhando em um cargo e quando vê, sobra uma responsabilidade tão grande, né? Exato. Como foi partir de ali vendedor
para supervisor, né? Para dar aquele amparo para as outras filiais, né? Ver o que necessita, o que seria legal mudar, o que está faltando. Como foi essa mudança? É um trabalho assim, degrau a degrau, né? Então, primeiro na parte de vendas, né? Depois também na parte gerencial, até na empresa, quando assumi a gerência a primeira vez, a empresa tinha 85 filiais, eu cheguei a ser o gerente mais novo em idade. Né, vamos dizer, entre a turma toda era o mais novo, então para isso tem que haver um interesse muito grande, fazer cursos, quando a empresa oferece uma chance tem que aproveitar, né, para realmente se preparar. E isso hoje é muito mais forte, isso, né? Precisa muito mais preparo. Hoje é muito mais difícil administrar uma empresa do que vários anos atrás, né? E mesmo assim estão sempre focando, né, assim, de aproveitar as oportunidades que surgem, né? E daí então começou lá, aí já nos últimos 3 anos da JH Santos também já trabalhava na supervisão. Então a minha saída de gerência para supervisão já foi dentro do JH Santos. Na empresa do Paraná daí já fui como supervisor direto, né? E depois, daí ela também acabou sendo vendida, essa empresa, daí fui trabalhando numa empresa de Santa Catarina, né? Também com várias filiais em vários estados, também na supervisão, né? Também foi durante 3 anos. E depois, na sequência, então, aí os filhos grandes já estavam estudando em Santa Maria, né, os dois. Minha esposa estava em casa e eu sempre na estrada, né? Porque daí se fazia supervisão em lojas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Imagina, né? Viajando às vezes 15 dias fora, e isso começou a ter problemas, né? E aí então surgiu uma oportunidade de trabalhar no Ponto Frio, que é hoje uma das maiores redes do país, né? Sim. Então eles tinham uma vaga em Santa Maria, justamente onde meus filhos já estavam morando, né? Então foi uma oportunidade de juntarmos a família, né? Daí minha esposa foi junto, né? Então a gente foi morar em Santa Maria, fui trabalhar na filial em Santa Maria e acabei ficando lá 10 anos. Nossa, tempo. 10 anos, Então, aí nesse meio tempo os meninos se formaram, cada um seguiu o seu caminho, né? E depois disse, daí nesse meio tempo já me aposentei, né? Disse, agora vamos acalmar, tá já mais tranquilo. E o nosso apartamento aqui em Lajeado nunca foi desfeito, sempre estava ali prontinho, né? Então disse, vamos voltar para casa, né? Mas parar de trabalhar mesmo aposentado, não, né? Isso a gente, para quem começou lá com seus 5, 6 anos trabalhar, não me imagino, né? Sem trabalho. Aí voltei, né? E daí surgiu a oportunidade da Solar, que precisava alguém para gerenciar aqui em Languiru, né? Então, né, negociamos e 2 dias acertamos, no outro dia já estava aqui trabalhando. Deu certo, voltou para a terrinha, para a terrinha, né? Uma vida um pouco mais calma, sabe? Cidade grande, o agito é muito grande, muito perigoso, né? Então já, vamos dizer assim, isso é uma trajetória, tem um período, você enfrenta tudo isso, né? Tudo tem sua hora certa, né? E depois também já quer uma vida um pouco mais tranquila, mas assim, a nível de trabalho sempre o mesmo nível, sempre se aperfeiçoando e trabalhando, né? Mas senti um pouco do gosto, sabe, da nossa gente, né? Porque nem andei na fronteira, andei em tantos lugares, né? Então voltar e trabalhar com o nosso povo, poxa, não tem preço, né? Eu adoro, que nem aqui, né, de conversar com os clientes toda hora, todo momento, é fantástico, né? É verdade. Mas Hernani, então, daí voltou para Lajeado, né? Veio aqui para nossa cidade, para Teutônia. Isso. Como foi essa mudança, já que havia trabalhado sempre em grandes polos, né, em grandes cidades? Como foi vir para uma cidade, porque aqui em Teutônia ainda é uma cidade interior, a gente é uma cidade super evoluída, né? Claro. Mesmo sendo uma cidade interior, uma cidade um pouquinho menor, mas é uma cidade super evoluída. Mas como foi mudar de um grande polo para uma cidade do interior? Isso, vamos dizer assim, eu não senti muita dificuldade. Claro, no início dá um certo impacto, né? Mas assim, como a gente tem lá no sangue o interior, né? Então isso não sai, né? Então, e sempre no sentido com a bagagem que a gente juntou durante esses anos todos, né? Então, muita coisa boa a gente pode trazer, implantar tanto na loja, vamos dizer assim, que eu trabalho aqui, ou em termos de empresa, contribuir com ela, com ideias, com sugestões, né? E principalmente trabalhar com pessoas, trabalhar a equipe, deixar motivada, né? Então, a forma de trabalhar que eu tenho, vamos dizer assim, eu sempre digo, eu trabalho nos bastidores
para a coisa funcionar bem, para a minha equipe de frente poder trabalhar bem, né? Sim. Então são duas coisas que eu vejo. Uma é trabalhar toda a administração de uma filial, que hoje em dia é complexo, né? Você tem vários objetivos a ser alcançados, que hoje, vamos dizer, o computador, o sistema nos dá toda essa informação, né? Que eu quero, preciso melhorar ali, né? E tá junto com o cliente na hora de negociar, de ver exatamente se o vendedor está demonstrando o produto certo para aquele momento que ele precisa, ou aquela interação que é necessária, né? Então, é trabalhar na retaguarda e também na frente junto com eles, né? Mas foi muito gostoso essa mudança, né? De voltar, né? E um pouco também que ajudou a fazer isso, então na época tanto meu pai, vamos dizer, já estava um pouco doente, meu sogro também, então eles precisavam da família mais perto, né? Então tudo isso, como eu disse, né? Tudo tinha seu momento certo, né? E conciliou tudo, né? Então é uma trajetória de vida, é uma caminhada, né? Então, e hoje estou super bem, super tranquilo, né? Trabalhando aqui, venho todos os dias e volto, já fazem 6 anos, né? Parece que foi ontem, né? E o tempo passa muito rápido, Passa rápido mesmo. Então, daí hoje um dos nossos filhos está lá em Santa Maria, né? Acabou indo para lá, né? Trabalhar. O outro mora em Santa Catarina, né? Então a gente faz essa triangulação de se visitar e estar sempre junto quando é possível, né? Todo mundo vai buscar a sua vida, né, trilhar o seu caminho, mas depois, quando chega um certo tempo, né, Hernani, como você fez, volta para o seu cantinho para dar uma descansadinha, não parar, uma descansada. Vamos botar um pouquinho na lenta agora, claro, né, mas claro. Não parar. Mas mesmo assim, como eu disse, né, então veio aqui para se acomodar de jeito nenhum, até Magno, para você ver, nós tivemos agora um concurso na nossa empresa, participaram 20 filiais, né, aí tinham objetivos para ser atingidos durante 5 meses, né? E então isso é um concurso que a empresa cria e nós ganhamos o primeiro lugar, né? O resultado foi divulgado agora 2 semanas atrás, né? Ficamos em primeiro, foi muito disputado, imagina, todo mundo quer ganhar. Então mostra assim, né, o trabalho, né? De repente essa experiência que eu adquiri durante esses anos todos contribuiu de alguma forma, né, para a gente conquistar, né? E para mim é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, muito satisfeito de poder dar para nossa equipe essa conquista, né? Eles, na verdade, quem conquistaram foram eles. Eu fico nos bastidores, fico de protagonista ali, só nos bastidores para auxiliar e orientar para que seja atingido, né? Mas com certeza todo mundo teve o seu pouquinho de contribuição, claro, isso, né? Com certeza. Isso mesmo. Quero parabenizar, antes eu quero parabenizar então por esse prêmio, né? Muito obrigado. Parabéns a Solar. Mas Hernani, antes da gente encerrar aqui, claro. Só para dar uma pincelada sobre a empresa Solar, né? Bem. Aqui no nosso bairro, na nossa cidade, né? Aqui no bairro Languiru está localizada a loja Solar. Conta pra gente um pouquinho como é a empresa Solar, né? A loja Solar. O que os nossos ouvintes encontram na Solar? Muito bem. Ela é uma empresa familiar, né? Assim, como eu disse, por exemplo, que nem no Ponto Frio, uma empresa muito grande, eu sempre digo, você é um número lá dentro, né? Dificilmente fala com um diretor, né? Então, é um número que tem que preencher aquele espaço e fazer o seu trabalho. Na Solar, não. Você fala com os donos, né? A qualquer momento, né? É familiar mesmo, né? Então isso facilita muito o trabalho, né? Para dar sugestões e para inovar, para vamos dizer, fazer o que a empresa pede, né? Então o Grupo Solar hoje nós tem supermercados, tem 2 supermercados, tem a Naturovos, que faz parte do grupo, que é hoje uma empresa grande, né? E as lojas, hoje já são 42 lojas, aqui já está em Languiru, são, se não me falha, menor de 19 anos já que tem a filial, tempo. É muito tempo. E tem agora também em Canabaro, fazem 5, ela abriu logo depois que eu vim para cá. E com relação aos produtos é muito interessante, às vezes o cliente vem na loja e diz assim, eu vou pedir, mas acho que não tem, né? E olha, raramente acontece de não ter, né? Porque tem de tudo, né? Desde você pode construir a casa, mobiliar ela, né? E a linha, por exemplo, na linha hidráulica, tudo que você precisa para o encanamento da água tem, né? Você precisa a parte de construção, piso, telhado, parte elétrica, né? A parte de ferragem, uma coisa de ferramentas que nós vendemos muito, né? Serra circular,
parafusadeira, né? Toda essa linha de produtos, inclusive agora, pro Dia dos Pais, foi vendido muito essa linha de produtos, né? Porque todos os pais precisam para manutenção em casa. E gostam, às vezes, muitas vezes é o seu xodó. Isso, e uns usam na sua vida profissional mesmo, né? E a nossa linha é uma das mais completas que tem por aí, né? Então é um produto que vende muito bem. Aí tem toda a linha de móveis, a linha de informática. Por exemplo, esses dias nós começamos a receber até essas câmeras para você instalar em casa para segurança, monitoramento. É uma coisa que a empresa não tinha, começou a comercializar. Então, nossa equipe de compras ela é muito atenta a qualquer novidade, ou às vezes também, vamos dizer, um cliente vem, procura um produto, não tem. Amanhã depois procura de novo, já avisamos o telefone de compras, tá vendo, procura tal produto. A empresa vai lá e traz para o nosso mercado para vender. Então é para que o cliente saia de casa, preciso comprar um chuveiro. Outro dia o cliente disse, acho que não tem, mas eu vou pedir, eu preciso um pneu para o meu carrinho de mão, sabe? Pneu. Sim. Tem, né? Precisa só a câmara de ar para esse carrinho, tem, né? Então assim, tem de tudo, né? Realmente é muito, muito diversificado. Bacana, Hernani. O nosso tempo de hoje, então, está esgotado, mas eu quero agradecer a tua presença aqui nos nossos estúdios e parabenizar pela conquista da Solar, né, por esse prêmio, destaque entre todas as outras filiais, a Solar aqui da nossa cidade se destacando, e desejar ainda mais sucesso nessa trajetória de vocês, que venham ainda mais prêmios aqui para nossa cidade, né, para nossa Solar, a gente pode dizer. Isso mesmo. E, então, parabenizar por toda a tua trajetória e desejar ainda mais sucesso em toda a tua vida profissional e também muita paz, muita alegria na tua vida familiar. Obrigado, Hernani. Muito obrigado, Magda. É uma satisfação conversar contigo e todos os ouvintes. Agora, inclusive, a gente conversa com frequência, focado diretamente nas promoções da loja, ou no sábado, ou nas segundas de manhã, né? Isso é uma coisa que desde muitos anos já ninguém fazia isso ainda. Eu já chegava nos diretores da empresa, quero uma verba para participar, para falar diretamente com o cliente, né, para levar as melhores ofertas, né, que eu sempre gosto também quando o cliente ele compra e não precisa gastar muito, consiga comprar com promoções ou até planos sem acréscimo, né, porque todos nós sabemos a dificuldade para se juntar esse dinheiro, né, então, hoje em dia é complicado. Então esse é o grande objetivo de ajudar todo o nosso cliente. E para mim é uma satisfação muito grande estar trabalhando aqui, ter um círculo de amizade já muito grande que a gente faz no dia a dia, né, então é muito, muito gostoso. E obrigado por essa oportunidade e por tudo que a gente consegue aqui com a Tirol e com a comunidade sempre lado a lado. Estamos sempre à disposição, Hernani. Muito obrigado. Então, hoje conversamos com o Hernani Stevens, ele que é gerente da Solar, a filial aqui em Teutônia, aqui no bairro Languiru. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.